Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo nas ideias do livro A Única Coisa, sabe? Do Gary Keller e Jay Papasan. Oi, isso aí. A gente se baseou em várias análises, resumos. A promessa é bem direta, né? Simplificar tudo para ter resultados, tipo, extraordinários, focando só no que é essencial naquele momento. É bem isso. Pensa no efeito dominó, sabe? Uma pecinha derruba outra, que derruba outra maior ainda. Entendi? A ideia é aplicar isso na nossa vida, na produtividade. E, assim, o livro já chega questionando muita coisa que a gente acredita sobre sucesso. Começa forte, né? Falando das 6 mentiras que, segundo eles, atrapalham a gente. Qual é a primeira mesmo? A primeira é achar que tudo tem a mesma importância. Ah, clássico. Parece óbvio, mas nossa, como a gente cai nessa, né? Toda hora. Daí vem aquelas listas de tarefa que não acabam mais e, na real, são pouco eficientes. Total. O livro diz que quem tem resultado de verdade usa o princípio de Pareto, o 80-20, mas de um jeito, assim, radical. Como assim radical? Busca os 20% de esforço que trazem 80% do resultado. Ok, mas depois filtra mais ainda, sabe? Até achar aquela única coisa que é vital. Entendi. É trocar a lista de afazeres por uma lista de sucesso. Exatamente. Uma lista bem mais curta, super direcionada. Faz sentido, né? Faz total. E a segunda mentira? Essa eu acho que muita gente vai se identificar. A multitarefa. Nossa, A essa. gente pensa que tá, tipo, voando, fazendo 1000 coisas. Exato. Produtividade máxima. Só que não, né? Pois é. Na verdade, a gente só tá pulando de uma coisa para outra super rápido e essa troca de foco tem um preço alto. Que preço? Cansaço mental. A gente perde tempo nessas trocas, comete mais erro, não se aprofunda em nada direito. Focar de verdade em duas coisas complexas ao mesmo tempo é ilusão. Complicado. Outra coisa que eles desafiam é precisar ter aquela disciplina de ferro, sabe? O tempo todo. Confesso que isso foi um alívio para mim. Sim, é um alívio mesmo. A visão deles é que a gente precisa de disciplina, claro, mas só o suficiente para quê? Para formar um hábito. Ah, interessante. E citam estudos que dizem que isso leva, sei lá, em média, 66 dias. Não é para sempre. 66 dias? É. Depois que o hábito está formado, ele meio que assume o controle, entende? A ação fica mais automática, exige bem menos energia mental. Então é um investimento inicial de disciplina para colher depois. Perfeito. É isso. Um esforço concentrado para depois fluir. Falando em energia, eles também falam da força de vontade, né? Que não é infinita. Eu sempre achei que era só querer muito. Ah, essa parte é ótima. Eles dizem que funciona mais como tipo a bateria do celular. Uma bateria? Como assim? Tá cheia de manhã, né? Mas aí, cada decisão que a gente toma, cada tentação que a gente resiste durante o dia, vai gastando. Faz sentido. O famoso teste do marshmallow mostra bem isso, né? Aquela dificuldade de adiar a recompensa. A capacidade é limitada. E qual a dica prática, então? Fazer a sua única coisa, aquela mais importante, logo de manhã, ou quando você sentir que sua bateria de força de vontade está mais cheia. Não deixar para o fim do dia, quando já está esgotada. Boa. E o mito da vida equilibrada. Esse também é polêmico. O livro diz que buscar equilíbrio o tempo todo pode até atrapalhar resultados extraordinários. Exato. A proposta não é equilíbrio, é contrabalanço. Contrabalanço? Explica melhor. Significa que para você ir muito fundo e ter um resultado espetacular numa área, geralmente a profissional, você vai ter que aceitar que outras áreas fiquem meio de lado, temporariamente. Temporariamente. Essa é a chave. Não é abandonar tudo, é ter consciência desse desequilíbrio temporário e saber a hora de voltar e dar atenção para o que realmente não pode ser deixado para trás. Tipo família, saúde. Isso. Tem aquela analogia das bolas que eles usam, né? Algumas são de vidro. Família, saúde, amigos, integridade. Essas não podem cair de jeito nenhum. Quebram. Exato. Já a bola do trabalho, eles dizem, é de borracha. Se cair, ela quica. Dá para recuperar. É uma forma de pensar sobre prioridades na vida pessoal versus profissional. Poderosa essa imagem. E a última mentira? Aquela do grande é ruim. Ah, sim. É o medo do sucesso grande, sabe? O medo das complicações que ele pode trazer, ou simplesmente achar que não é pra gente. Autossabotagem. Total. O livro fala que pensar grande é essencial. Esse medo só limita o nosso potencial.
Tem que mirar alto para direcionar as ações de forma ambiciosa. Ok, então entendemos as mentiras. O que a gente não deve fazer. Mas e aí? Como a gente acha e faz acontecer essa tal única coisa? Esse parece ser o pulo do gato do método. É, total. É o coração de tudo. E a ferramenta para isso é o que eles chamam de pergunta-foco. Pergunta foco. Qual é? É assim, qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Uau, forte essa pergunta. Muito. E ela serve para tudo, sabe? Tanto para definir sua visão maior, seu propósito de vida, quanto para decidir o que fazer agora, a prioridade imediata. E como a gente usa isso no dia a dia? Porque, né? A teoria é linda, mas na correria. Então, a sugestão é ir conectando as coisas. Usar a pergunta em cascata. Tipo, qual é a única coisa para o meu objetivo de vida? E para daqui a 5 anos? E para este ano? Para o mês? Semana? Hoje? Agora? Vai afunilando até chegar na ação do momento. Exatamente. E para garantir que essa ação aconteça, a técnica-chave é o bloco de tempo. Bloco de tempo. O que é isso? É reservar um tempo sagrado no seu dia, idealmente umas 4 horas, se possível. 4 horas? Parece muito, mas é para ser um tempo focado, protegido, de preferência de manhã, quando a força de vontade está alta, lembra? E esse tempo é exclusivo para sua única coisa, sem interrupção. Proteger esse bloco deve ser o maior desafio. Imagina a quantidade de não que a gente tem que dizer. Sem dúvida. É aí que a borracha encontra a estrada, né? Onde a teoria vira prática de verdade. Exige muita disciplina para dizer não, para delegar, para aceitar que outras coisas menos urgentes talvez fiquem um pouco caóticas. Um caos controlado. Isso, um caos controlado. E não é só bloquear o tempo para tarefa. É importante também bloquear tempo para descansar e para planejar a semana seguinte. Isso sustenta o processo. Entendi. E para manter esse ritmo, essa pegada toda, no longo prazo, tem alguma dica extra, algum compromisso? Tem sim. O livro destaca 3 compromissos importantes. O primeiro é buscar a maestria. Maestria na única coisa. Exato. Melhorar sempre, com prática deliberada, focada em superar os limites atuais. Qual o segundo? Mudar do modo empreendedor para o modo proposital. O que isso quer dizer? Sair do piloto automático, de fazer só o que vem naturalmente e ativamente buscar os melhores modelos, as melhores técnicas para fazer aquilo. Buscar conhecimento, aprender com quem faz bem, Perfeito. E o terceiro é viver com responsabilização. assumir a bronca. Tomar as rédeas dos seus resultados, sabe? Aprender com os erros, ajustar o curso, sem ficar culpando os outros ou as circunstâncias. É ter controle. Faz sentido. Então, resumindo a ópera toda, a grande mensagem parece ser clareza e foco levados ao extremo. É isso. Tudo, achar o que realmente importa, o que move o ponteiro e depois proteger o tempo para fazer aquilo consistentemente. Li umas análises que falavam dos 3 P's: Ah, sim. propósito, prioridade e produtividade. É um bom resumo. Ter um propósito claro que guia tudo, definir a prioridade do momento com base nesse propósito, usando a pergunta foco, e aí a produtividade vem como resultado natural desse foco intenso. Exatamente. É alinhar a intenção com a ação diária. De uma forma implacável, eu diria. Pode parecer que você está fazendo menos coisas, mas está fazendo a coisa certa, de forma excepcional. E aí os resultados podem ser surpreendentes. Muito bom. Deixe uma reflexão final, então, para quem está ouvindo a gente. Qual poderia ser a sua única coisa nesse momento? Aquela que, se você fizesse, ia simplificar um monte de outras coisas, ou até tornar elas desnecessárias. Boa pergunta. E qual daquelas mentiras sobre o sucesso pode estar talvez impedindo essa clareza de aparecer? Fica aí para pensar.